Quantas pessoas geniais morrem na praia porque ficaram com medo de tentar? Esse é um questionamento interessante, e responde, né, uma pergunta que muitas pessoas fazem para si mesmas. Pô, fulano, fulano não aparenta, fulano não tem nenhum dom, fulano não tem nenhum talento, e mesmo assim, pô, fulano deu certo, fulano tem muito sucesso naquilo que ele faz, não tem nada de especial. Enquanto eu ou outras pessoas que eu conheço tenho dons, conheço as pessoas certas, mas não consigo ter sucesso. Então, a pergunta do início desse vídeo responde justamente esse questionamento. Por que algumas pessoas têm sucesso e outras não? E por que pessoas geniais, porque nós vemos, né, pessoas tão geniais morrendo na praia por medo de tentar. E é justamente pelo final dessa pergunta, né? Pelo medo de tentar. Geralmente a gente vê, né, é muito comum a gente perceber pessoas até mesmo idiotas dando certo, porque elas não têm medo de arriscar. Elas são tão idiotas e não pensam nas consequências que elas vão lá e fazem, sem pensar duas vezes. Às vezes dão errado, às vezes dão certo. E muitas vezes a pessoa que ela é genial, ela fica travada naquele medo, o medo de errar, o medo de fracassar. Aí vem a origem psicológica do medo, que é o medo da rejeição, o medo de perder um status, por medo de julgamento das outras pessoas ali, de tu ter fracassado. E, cara, a gente tem uma pressão social ridícula que nos faz acreditar que a gente tem que dar certo de primeira. Mas a realidade é que nada de relevante que tu vai construir na tua vida vai dar certo de primeira. Isso não existe. Isso é pura ilusão. E isso acaba matando pessoas de fato geniais. Quantas pessoas tu já viu que, fulano tem muito potencial, fulano sempre teve muito potencial, mas fulano não deu certo. E às vezes, fulano não deu certo, embora ele tenha muito potencial, às vezes fulano não deu certo não por preguiça, não por, porque fulano é vagabundo. Não, é porque fulano às vezes ficou com medo de tentar. Ficou com medo de dar o próximo passo, ficou com medo de correr risco. E esse medo do fracasso, esse medo de errar, acaba matando muita gente genial, né? Mas fracasso e sucesso não são opostos, são partes de um mesmo processo. E não existe fracasso sem sucesso e não existe sucesso sem fracasso. É tudo parte de um mesmo processo. E a gente está muito condicionado, né, a pensar que a gente olha para as pessoas que aparentam ter sucesso no Instagram, que postam somente as coisas boas da vida, mas a realidade é que dificilmente alguém mostra os bastidores, né? Todo mundo no Instagram, obviamente, só vai mostrar as vitórias. E a gente fica pensando, pô, mas fulano só tem sucesso e eu aqui me fudendo, né? E então, mais uma vez, a tua mente te auto-sabotando. E eu posso pegar aqui como exemplo grandes nomes que deram errado muitas vezes antes de ter sucesso, né? O próprio Walt Disney, né? O Walt Disney, ele foi demitido do jornal que ele trabalhava por falta de criatividade. Depois ele fundou a Disney. Henry Ford fracassou no ramo automobilístico várias e várias vezes antes de criar a Ford e o método Ford de produção, né, que foi o que revolucionou o mercado ali. Vamos pegar um exemplo aqui para quem é mais nerd, então, e não só exemplos de empreendedores. J.K. Rowling. J.K. Rowling, ele foi rejeitado 12 vezes antes de publicar Harry Potter. Então, a grande questão desse vídeo é que tu pode ser uma pessoa genial, uma pessoa que está pronta para ter sucesso, mas tu pensa tanto nas consequências, tu pensa tanto nos próximos passos que isso te trava. O medo de errar, o medo de fracassar te impede de tomar a atitude certa, te impede de tomar as ações que vão te levar para o próximo nível. E tu pode ser uma dessas pessoas geniais que vão morrer na praia porque tiveram medo de tentar. E vai ver pessoas estúpidas terem sucesso. Pessoas com menos capacidades do que tu terem sucesso. Porque essas decidiram agir. Essas não ligam para que os outros vão falar.
caso as coisas deem errado. Essas elas vão lá e fazem. Se der errado, começa de novo. Se deu certo, ótimo, maravilha. E o ciclo do medo, ele é bem parecido com um ciclo do sucesso que eu trouxe aqui nos vídeos anteriores. O ciclo do sucesso que eu trouxe aqui nos últimos 2 vídeos é: pensamentos geram emoções, emoções geram ações e ações geram resultado. E o ciclo do medo, ele é o contrário, né? Pensamentos geram emoções, emoções geram paralisia ou inação, e inação gera autossabotagem. Então, pare e repensa. Tu estás fazendo e replicando o ciclo do sucesso ou o ciclo do fracasso, o ciclo do medo? E é impressionante, esse conceito da psicanálise, ele encaixa em tudo, né? Pensamentos geram emoções, emoções geram ações, ou, no caso do medo, paralisia, e ações geram resultado, e no caso da paralisia gera autossabotagem, né? E esse é cíclico. Muitas pessoas geniais também, né, contam a mentira ali, dão a desculpa de não agir, de não tomar as atitudes certas, falando, né, dando a desculpa de que não é o momento certo, não é o momento correto delas fazerem tal ação, delas tomarem tal atitude. A grande realidade é que não existe o momento certo. O momento certo não existe. Nunca vai ser o momento. Nunca vai existir o melhor momento para que tu tome uma determinada ação ou para que tu faça determinada. Enfim, que tu tome determinada atitude. O momento certo é só uma ilusão. E quem tem sucesso, que nem eu falei, não pensa 2 vezes. Vem uma ideia na cabeça, vai lá e aplica. Ah, mas eu não tenho tempo. Arruma tempo. Todo mundo tem 24 horas no dia. Então, pessoas que estão presas no ciclo do fracasso, elas arranjam desculpas, elas não agem e o cérebro delas fica num ciclo infinito de autossabotagem que fica repetindo dentro da cabeça delas que elas não são capazes, que elas não conseguem. Enquanto pessoas, que nem eu falei, né, entre aspas, estúpidas, elas têm uma ideia, vão lá e fazem. Foda-se se não é o melhor momento, foda-se se não tem os melhores recursos para fazer, mas elas vão lá e fazem do jeito que dá. E muitas vezes é dessa maneira que essas pessoas têm sucesso. Então, cara, esse aqui foi um vídeo rápido. Isso aqui pra gente ter aí a nossa primeira conversa dessa semana. O meu compromisso é estar aqui nesse canal 3 vezes por semana, passando as minhas ideias, passando um pouco dos meus bastidores, do que eu vivo na minha vida como empreendedor, obviamente de muito trabalho, de muito plantio, pra gente colher lá na frente. E a ideia desse canal é que eu compartilhe os meus aprendizados na minha jornada contigo, para que eu possa contribuir e somar na tua jornada, e para que tu, obviamente, aprenda algo com isso, e também deixe aqui nos comentários para nós crescermos juntos. Fechou? Então, mensagem final desse vídeo, cara, não pensa muito, só vai lá e faz. Começa, tá? Então, independente das circunstâncias, dá um jeito de começar. Não pensa, vai lá e faz. Porque tu pode ser uma pessoa genial que vai acabar morrendo na praia se não tentar. E mais um gênio que vai acabar trabalhando por uma pessoa estúpida que teve coragem de agir. Então, é isso.